Muito boa noite, que haja paz na sua vida, que haja paz no seu coração, na sua família, nos seus queridos. Hoje é dia 24 de dezembro de 2020, são 19 horas, e num ano assim tão diferente que nós vivemos, ficamos pensando aqui em algo diferente para podermos participar desse momento de Natal, aí com você, na sua casa, com a sua família. Por isso a gente preparou esse conteúdo. Preparamos um conteúdo num formato bem simples, propositadamente simples, mas com um desejo sincero no coração de abençoar você e abençoar a sua casa. Eu não sei como você está agora, não sei se você está num momento alegre ou se o seu coração está um pouco doído. Não sei se você está no seu local de trabalho, talvez no hospital. Não sei se a sua casa está com algumas pessoas, ou você está sentindo falta de um tantão de gente. Não sei como é que você está olhando a sua vida agora ou as suas perspectivas futuras. Mas eu creio numa palavra de Deus para você e para mim nesse momento, e te convido a participar aí dos próximos minutos com a gente. Se você quiser, cante, preste atenção na hora da reflexão bíblica e ore comigo no final. Com certeza há algo de Deus para a sua vida e para o seu coração nesse momento. Deus quer abençoar você. Eu chamo você para nós falarmos com Ele nessa hora. Senhor Jesus, nesse momento oramos ao Senhor mais uma vez. Adoramos o Teu nome, reconhecemos Sua grandeza. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que a mensagem do Natal, a verdadeira mensagem que nos enche de motivo para celebrar, possa estar sendo renovada, ministrada, despertada em cada coração. E que essa família que está comigo agora, esse indivíduo, esse homem, esta mulher, que nesse tempo a paz do Senhor e a bênção do Senhor nos atinja e possamos ser renovados pela Sua presença. Oramos, Jesus, ao Senhor nesse momento e em Teu nome. Amém. Chamo você, a partir desse momento, a ouvir a Marta entoando esse louvor a Jesus. Participe com a gente. Oh, noite santa de estrelas fulgurantes, oh, linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Que bênção! Gosto tanto dessa canção, ela é linda. Ela vai dizer que o mundo andava errante em pecado, mas naquela noite maravilhosa, né? Naquela noite linda, nasceu o Salvador. Por isso o poeta diz: cantai, nasceu o Rei, nasceu o Salvador. Que bênção a gente pensar nisso. Essa é a mensagem do Natal. Sabe, esses dias eu percebi uma certa melancolia em algumas pessoas, em alguns ambientes, até insuflada aí pela mídia, falando de uma ausência de motivos para celebrar e celebrar o Natal.
A pergunta parece essa: como celebrar essa data, que é uma data festiva, com a casa vazia? Como celebrar sem festas, sem amigo secreto, sem confraternização nas empresas? Como celebrar sem a gente poder se abraçar, se aproximar? Como celebrar diante das incertezas do futuro e das frustrações de um ano complicado? Como celebrar? Parece que é essa a pergunta. Aqui na nossa bela cidade de Maringá ficou até estampada essa questão da ausência de celebração, porque tiraram as luzes das praças e das ruas, não é? Como sempre fizemos aqui, e a gente percebia esse momento como um momento iluminado, né? E festivo. Isso tudo vai enchendo o coração das pessoas de uma certa pergunta, ou de uma ideia, não é? Celebrar o quê? Não é se a gente não pode se juntar. E parece que essa ideia, essa pergunta, esse pensamento vai expressando então uma ideia de um ambiente um pouco escuro, um pouco nebuloso. Parece que esse pensamento de por que celebrar ou como celebrar vai expressando a ideia de um ambiente de pouca esperança e sem alegria, ou de alegria mínima. E eu fico pensando se falta de confraternização, proximidade, festividade ou gente em casa expressa a ideia de Natal, então nós estamos muito longe da verdadeira ideia do Natal. Nós precisamos relembrá-la e pensar nela. Fico pensando o quanto é interesse divino, às vezes, nos deixar num momento assim um pouquinho complicado, para que só sobre a verdadeira mensagem, para a gente refletir e pensar nela e nos abrigarmos debaixo dela. E eu quero pensar com você assim, de uma maneira bem direta, que nós temos sim todos os motivos para celebrar o Natal, quando olhamos da perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica, ela vai falar inúmeras vezes sobre o Natal, com ênfases diferentes aqui e ali, não é? Vai falar um pouco da importância dessa data, e do que é essa data, e do porquê da alegria dessa data. E eu quero pensar em 3 versículos básicos com você aqui nesse momento. O primeiro texto bíblico, ele está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse é um dos textos bíblicos sobre o Natal. Nós como igreja, nós como povo de Deus, não podemos nos esquecer de textos como esse, que vai apresentar o Natal como a luz de Deus que brilha no meio das trevas humanas. Ouça-me, as trevas daquela época são as mesmas trevas de agora. É a treva da opressão política, é a treva do desgoverno, a treva das necessidades básicas não supridas, a treva dos conflitos familiares e conflitos sociais, é a treva da religião que não resolvia e não resolve a alma, não cura a alma, não aproxima de Deus, é a treva do peso da própria consciência, a treva que enche as pessoas do medo do dia de amanhã e do medo da eternidade inteira. Trevas vão falar dessa ignorância e desse peso e do assombro que isso causa. Indivíduos, famílias e sociedades inteiras vivendo sob as trevas. É isso que o texto bíblico diz quando ele fala do Natal. O povo que jazia em trevas, o povo que estaria em trevas, veria uma grande luz. Que bênção! Natal fala da chegada da luz de Deus brilhando no meio das trevas humanas, as trevas da existência humana, do pecado humano, da incerteza humano. Que bênção! E falando ainda sobre o aspecto dessa luz que brilha no meio das trevas, Isaías no capítulo 9, versículo 6, prossegue dizendo, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Louvado seja o Senhor, porque o Príncipe da Paz chegou, o Maravilhoso Conselheiro chegou, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Emanuel chegou, trazendo luz para as trevas humanas.
Natal, um outro versículo que quero pensar com você, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Um texto assim poderoso sobre Jesus, e é um dos textos sobre o Natal. Diz assim a palavra de Deus: e ela dará à luz um filho, e você, José, vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Algo maravilhoso sobre o Natal, e motivo para se celebrar essa data, motivo bíblico para nós olharmos para essa data com esperança, é que a palavra de Deus nos diz que no Natal nasceu o Salvador. O Natal cristão, o Natal bíblico, é a celebração do Natal do Salvador. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ele nasceu um pouco mais para frente, março, abril, talvez por ali, lá naquele recanto de Belém, não é? Mas foi convencionado celebrar agora, e nós temos motivos para celebrar, e nós celebramos a luz que brilha no meio das trevas, e celebramos a vinda do Salvador. Deus deu o seu Filho, diz a palavra de Deus. Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus deu o seu Filho, para que o pecado meu e seu, e de cada um, fosse pago na cruz do Calvário, e aí então a gente pudesse ser perdoado. Olha que texto poderoso sobre o Natal. E eu queria pensar com você no terceiro e último texto sobre o Natal aqui com você nesse momento, e ele está aqui no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 2, diz a palavra de Deus, versículo 8. O texto diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de medo. Então o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo. Eu estou aqui para dar a vocês a notícia mais alegre que já se ouviu em todos os tempos, e essa notícia será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Que bênção! Essa é a mensagem do Natal. Os versículos anteriores vão dizer para nós que Jesus nasceu numa manjedoura, ali na cidade de Belém. E enquanto José está ali e Maria está com ele, cuidando dele, nos seus primeiros momentos de vida, o anjo aparece nas campinas ao redor daquela cidade, e tem uma mensagem direta para os pastores, e através deles uma mensagem para todo o povo. E a mensagem é essa: nasceu Cristo Jesus, o Salvador. Bênção! Mas a ênfase desse texto que eu quero ler com você é essa aqui, vos trago a notícia mais alegre que já se deu em todos os tempos. Quando o Senhor Deus pensa em Natal, quando Ele pensa nesse momento em que a luz brilha no meio das trevas, quando Ele pensa nesse momento em que o Salvador é manifestado, quando Ele anuncia esse momento da chegada dele na cidade de Davi, em Belém, Ele ordena que o anjo diga isso: a notícia mais alegre que já se deu em todos os tempos. E essa notícia é para todo mundo. Eu queria encerrar esse momento de reflexão rápida com você aqui, não é? Pensando nisso, aonde você estiver, como você estiver, rodeado de pessoas ou um pouco sozinho, sentindo falta de gente, talvez ouvindo a mídia e as circunstâncias da vida dizendo que não há motivo para celebrar, talvez imaginando com certa dificuldade e em certas perspectivas e um certo assombro o futuro. Eu quero dizer para você que hoje, neste momento, 24 de dezembro de 2020, nós podemos celebrar o Natal, porque o Natal é o nascimento do Salvador. O Natal é quando Deus grita para mim e para você que os nossos pecados são pagos em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. O Natal é quando Deus grita para mim e para você que no meio das trevas da nossa existência, a luz dele brilha para nos iluminar, e que diretamente do trono de Deus
Há uma boa notícia para cada homem e mulher nascido sobre essa terra. A notícia de que Deus nos ama, a notícia que Deus se importa conosco, e Ele deu o seu Filho, para que, crendo nele, nós recebamos vida eterna. Que bênção, que bênção. Quem disser que não há motivo para celebrar o Natal, precisa olhar para esses versículos, essas ideias e tantas outras que a Bíblia nos apresenta, e aí então reavivarmos dentro de nós a mensagem de que sim, sim, nós nos alegramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que habita no coração daquele que crê nele, daquela que crê nele, e enche essa pessoa de esperança e de luz e de razão para continuar vivendo e aguardando a manifestação de Jesus, para a gente viver com ele eternamente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu vou chamar você para ouvir mais uma canção, agora com a Marta, o Eliseu, a Ana, Paulo nos ajudando aqui no teclado. Uma canção para você pensar nela, quem sabe cantar junto, e a gente volta aqui para orar a Deus, encerrando esse momento. Nasceu o Redentor. A ideia de Redentor não é aquele que liberta pagando um preço, aquele que resgata, aquele que livra. Bênção, bênção, podermos nos alegrar com isso. Bênção termos essa convicção. Bênção podermos
celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria orar com você mais uma vez nessa hora. Antes, eu gostaria de dizer para você que aqui abaixo tem um link de uma mensagem de Natal específica para as nossas crianças, não é? Elas podem daqui a pouquinho vir, não é? No outro momento que lhe seja propício, participar também de uma mensagem específica de Natal para a vida delas, e o desejo é que Deus abençoe você e toda a sua casa. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós louvamos o teu nome mais uma vez, e te agradecemos porque o Senhor foi obediente e se humilhou até a morte de cruz, para nos salvar, para nos libertar. Nós te agradecemos porque o Senhor se encarnou, se fez carne, e habitou entre nós, e a sua glória foi vista e foi testemunhada, e a mensagem do Senhor varou os séculos e chegou a nós nesses dias em que estamos vivendo, e nós cremos na sua mensagem. Nós nos abrimos para o Senhor, nós mais uma vez nos entregamos ao Senhor a nossa vida. Nós declaramos com os nossos lábios que o Senhor é o nosso Salvador. Nós declaramos com os nossos lábios que o Senhor ressuscitou e está vivo. Nós cremos nisso e cremos que o Senhor governe a nossa vida. Queremos que o Senhor governe a nossa vida. Deus, e por isso nós te saudamos e nós te bendizemos. Continua, Deus, em cada lar, em cada casa, cada vida que abriu esse momento para refletirmos juntos, e que haja paz, que haja graça, que haja avivamento, que haja saúde para o físico, para a alma, para o espírito, que haja alegria e celebração, porque o Senhor está vivo, e nós admiramos o Senhor e louvamos o teu santo nome. Amém, amém. Um Feliz Natal para você, vida de Deus sobre você, bênção de Deus sobre você, e que você encontre nisso que nós observamos motivos para se alegrar. O Salvador vive. Amém.